Você já se perguntou por que algumas pessoas passam a vida inteira se sentindo inadequadas? Não importa o quanto conquistem, porque há quem acredite profundamente que nunca é suficiente, que há algo essencialmente errado com quem ela é? A resposta quase sempre começa na infância, e muitas vezes começa com a mãe. Não falamos aqui de mães que gritam ou batem. Falamos de algo mais sutil, mais insidioso. Falamos de mães que destroem a autoestima dos filhos através de táticas psicológicas tão refinadas que, décadas depois, a criança já adulta ainda não consegue nomear o que aconteceu. Ela apenas sabe que nunca se sentiu boa o suficiente, que nunca foi vista, que nunca foi amada pelo que realmente era. Carl Jung dedicou grande parte de sua obra a compreender como os padrões inconscientes dos pais moldam a psique infantil. Ele sabia que a relação com a mãe é o primeiro espelho onde a criança vê refletida sua própria imagem. E quando esse espelho está quebrado, quando reflete apenas as necessidades narcísicas da mãe e não a realidade da criança, algo dentro dessa criança morre. A autoestima não é algo que se ensina, é algo que se constrói através de milhares de interações, onde a criança aprende que seus sentimentos importam, que sua existência tem valor, que ela é digna de amor simplesmente por existir. Mas quando a mãe é, digamos, uma mãe com traços narcisistas, cada uma dessas interações carrega uma mensagem diferente, uma mensagem que, repetida ao longo de anos, se torna a voz interior da criança. A voz que diz: você não é suficiente, você precisa ser diferente, você só tem valor se me servir. Existem 3 táticas principais que mães com tendências narcisistas usam para destruir a autoestima dos filhos. 3 padrões que se repetem em famílias narcísicas ao redor do mundo, independente de cultura ou classe social. E o mais cruel é que essas táticas raramente são conscientes. A mãe com traços narcisistas não acorda de manhã pensando em como vai destruir o filho. Ela apenas age a partir de suas próprias feridas, não curadas, de seu próprio vazio emocional, de sua incapacidade de ver o filho como um ser separado dela. A primeira tática é a comparação constante, e é a mais comum, a mais normalizada, a que mais pessoas vão reconhecer imediatamente. A criança traz uma nota boa da escola primária. A mãe pergunta: e seu sobrinho? Que nota tirou? A criança mostra um desenho. A mãe comenta que a filha da vizinha desenha muito melhor. A criança conquista algo. A mãe imediatamente lembra de alguém que conquistou mais, conquistou antes, conquistou melhor. Nada que a criança faz é bom em si mesmo. Tudo precisa ser medido, comparado, avaliado contra o desempenho de outros. E a criança sempre perde nessa comparação. Sempre há alguém mais inteligente, mais bonito, mais talentoso, mais obediente. Sempre há alguém que a mãe preferiria ter como filho, o famoso filho predileto. O que está acontecendo psicologicamente aqui? A mãe com traços narcisistas não consegue validar a criança por quem ela é. Ela só consegue enxergar a criança como uma extensão de si mesma, como um objeto que reflete sua própria imagem. E quando a criança não atinge o padrão impossível que a mãe projeta, quando não é perfeita o suficiente para fazer a mãe se sentir especial, a mãe sente isso como uma falha pessoal, uma ameaça ao seu próprio ego. Então ela compara constantemente. Ela usa outras crianças como ferramentas para comunicar à criança que ela não é suficiente, que ela precisa ser como aquela outra criança. Que ela precisa mudar fundamentalmente quem é para merecer aprovação. Para a criança, o impacto é devastador.
Ela aprende que seu valor não é intrínseco, que ela não é amada por simplesmente existir, que precisa ganhar amor através de performance, através de conquistas, através de ser alguém que não é. Ela desenvolve o que Jung chamava de persona, uma máscara social. Mas vai além disso. Ela desenvolve um falso eu completo. Uma versão de si mesma construída para agradar a mãe, enquanto a essência verdadeira é enterrada tão profundamente que ela esquece que ela existe. Vou te dar um exemplo concreto. Uma menina de 8 anos adorava cantar. Cantava o tempo todo. No chuveiro, brincando, fazendo lição. A música brotava dela naturalmente, como expressão de alegria pura. Mas toda vez que cantava, a mãe fazia a mesma observação. A prima dela tinha a voz mais bonita. Devia fazer aulas de canto como a prima. Devia se esforçar mais se queria cantar em público. Devia. Aos 12 anos, essa menina parou de cantar. Simplesmente parou. Anos depois, como adulta, ela não conseguia explicar por quê. Só sabia que a ideia de cantar enchia ela de ansiedade, de vergonha, de uma sensação de inadequação que ela não conseguia nomear. Seu prazer natural, sua expressão espontânea, tinha sido associada à insuficiência. E quando você associa suas expressões mais autênticas com insuficiência, você para de se expressar, você para de ser. A comparação constante cria na criança uma hipervigilância brutal. Ela se torna obcecada em monitorar como está se saindo em relação aos outros. Desenvolve uma voz interna, cruel, que constantemente julga, mede, compara. Torna-se sua própria mãe narcisista interna. E essa voz nunca descansa. Décadas depois, com 40, 50 anos, a pessoa ainda ouve essa voz dizendo que ela não é suficiente, que alguém está fazendo melhor, que ela deveria ser diferente do que é. E aqui está o paradoxo cruel. A criança que cresce em competição velada, muitas vezes se torna extremamente bem-sucedida externamente. Ela conquista, realiza e atinge, porque foi programada a acreditar que valor vem de conquista. Mas por dentro, há um vazio, porque nenhuma conquista externa pode preencher a necessidade não atendida de ser vista, aceita e amada por quem você realmente é. A segunda tática é a chantagem emocional. E essa é ainda mais insidiosa porque se disfarça de amor. Chantagem emocional não é a mãe que diz diretamente faça o que eu quero ou não te amo mais. É muito mais sutil. É a mãe que adoece quando o filho não obedece. A mãe que chora dizendo que o filho a está matando quando ele expressa vontades próprias. A mãe que fica fria, distante, quando o filho não atende suas expectativas e só volta a ser carinhosa quando o filho se submete. Jung falava sobre como as crianças são incrivelmente sensíveis ao estado emocional dos pais. Elas sentem tudo. E para uma criança pequena, a aprovação da mãe não é apenas desejável, é necessária para a sobrevivência. Uma criança que sente que perdeu o amor da mãe, sente que vai morrer, literalmente. É uma ameaça existencial. A mãe com tendências narcisistas intuitivamente sabe disso. E ela retira amor como punição, oferece amor como recompensa. O amor dela nunca é incondicional. Sempre vem com uma condição implícita. Você pode ter meu amor se for quem eu quero que você seja, se fizer o que eu quero, se me fizer sentir especial, se preencher minhas necessidades emocionais. Deixa eu te dar outro exemplo. Já se sentiu como se nada que você fizesse fosse bom o suficiente? Como se houvesse algo fundamentalmente errado com você. Essa sensação, esse peso, essa angústia quase sempre tem raízes profundas.
E muitas vezes essas raízes estão no jardim da infância, regadas, sem querer, pela pessoa que deveria nos nutrir com amor incondicional, nossa mãe. Mas atenção, não estamos falando de gritos, palmadas ou negligência explícita. Estamos falando de algo mais sutil, mais sorrateiro, mais difícil de identificar. Estamos falando de táticas psicológicas que, como um veneno lento, corroem a autoestima, deixando cicatrizes invisíveis que doem por décadas. Imagine um rio. Esse rio é sua vida e a mãe é a margem. Se essa margem é sólida, segura, amorosa, o rio flui livremente. Mas se a margem é instável, cheia de espinhos, o rio se torna turbulento, cheio de medo e insegurança. Nossa jornada, ao longo destas 4 partes, será como uma expedição arqueológica à alma. Escavaremos memórias, desenterraremos padrões e, com a sabedoria de Carl Jung como nosso mapa, buscaremos a cura para as feridas da infância, a libertação do ciclo de autossabotagem e a reconquista da sua autoestima. Um garoto de 10 anos quer jogar bola com os amigos depois da aula. A mãe diz que está tudo bem, mas o tom de voz dela diz outra coisa. Ela suspira fundo. Menciona como está cansada, como seria bom ter ajuda em casa, como ela faz tanto e ninguém a ajuda. Ela não proíbe o garoto de ir, mas ela faz com que ir seja uma traição. O garoto vai jogar bola, mas a culpa o corrói por dentro. Quando volta, a mãe está fria. Fala com ele através de respostas curtas. Não olha nos olhos dele. O garoto sente que fez algo terrivelmente errado, mas não sabe o que. Afinal, ela disse que ele podia ir, mas o ar da casa está pesado com desaprovação não dita, com martírio silencioso. Isso é chantagem emocional em ação. A criança aprende que ter desejos próprios fere a mãe, que se afirmar causa dor aos outros, que suas necessidades são uma ameaça ao bem-estar das pessoas que ama. E gradualmente, decisão após decisão, a criança para de ter desejos, para de se afirmar, torna-se um especialista em ler o humor da mãe e moldar-se de acordo. Torna-se aquilo que Jung chamava de puer aeternus, a criança eterna, presa em uma dependência emocional infantil com a mãe, incapaz de se separar, de se individuar, de se tornar ela mesma. O impacto disso na vida adulta é profundo. Essas crianças se tornam pessoas que não sabem o que querem, que sentem culpa por ter necessidades, que se tornam especialistas em cuidar dos outros enquanto se negligenciam completamente. Desenvolvem o que chamamos de codependência, mas é mais que isso. É uma fragmentação fundamental do self, uma incapacidade de saber onde você termina e o outro começa. Elas entram em relacionamentos onde repetem o padrão, escolhem parceiros que, como a mãe, as fazem sentir responsáveis pela felicidade deles. E quando tentam se afirmar, quando tentam ter limites, quando tentam ser elas mesmas, sentem uma culpa avassaladora. Porque no fundo da psique, gravada em letras de fogo, está a mensagem. Seus desejos machucam as pessoas que você ama. Você só é digna de amor quando abre mão de si mesma. E a terceira tática, a mais devastadora de todas, é o apagamento de identidade. Isso acontece quando a mãe com traços narcisistas simplesmente não reconhece a criança como um ser separado. Tudo sobre a criança é reinterpretado através das necessidades da mãe. A criança está triste. A mãe diz que ela não está triste, está apenas cansada. A criança está com raiva. A mãe diz que ela não está com raiva, está apenas com fome. A criança gosta de azul. A mãe compra tudo rosa porque ela gosta de rosa. Parece algo pequeno, mas quando repetido milhares de vezes ao longo de anos, tem um efeito brutal.
A criança aprende que sua percepção interna não é confiável, que o que ela sente não é real, que o que ela pensa que quer não é o que ela realmente quer. Ela desenvolve o que os psicólogos chamam de dissociação, uma separação entre sua experiência interna e sua expressão externa. Porque expressar sua experiência interna resulta em invalidação. Carl Jung dizia que o pior tipo de mentira não é mentir para os outros, é mentir para si mesmo. E quando você cresce sendo ensinado que seus sentimentos não são reais, você desenvolve uma confusão profunda sobre quem você é. Torna-se um estranho para si mesmo. Isso se manifesta de formas diferentes dependendo da criança. Algumas crianças internalizam completamente a negação e perdem contato com seu mundo interior. Tornam-se adultos que, quando você pergunta o que eles sentem, simplesmente não sabem. Não é que não queiram dizer, é que genuinamente não têm acesso à própria experiência emocional. Outras crianças desenvolvem o que Jung chamava de complexo, uma parte cindida da psique que contém toda a raiva, toda a dor, toda a verdade que não pôde ser expressa. Esse complexo vive no inconsciente, influenciando o comportamento de formas que a pessoa não entende. Ela se encontra tendo explosões emocionais desproporcionais, ou desenvolvendo sintomas físicos inexplicáveis, ou sabotando relacionamentos sem saber por quê. Porque quando você nega a experiência de uma criança repetidamente, quando você diz a ela que o que ela sente não é real, você não mata esses sentimentos, você os enterra, e eles vivem no porão da psique, batendo nas paredes, tentando ser ouvidos. E o que acontece no corpo é igualmente devastador. A neurociência moderna confirma o que Carl Jung intuía. Quando uma criança experimenta invalidação crônica, seu sistema nervoso entra em um estado de hiperativação constante. O cérebro está constantemente procurando por sinais de perigo, tentando prever quando a próxima invalidação virá. Isso cria um padrão de vigilância que persiste na vida adulta. Essas pessoas vivem em um estado de alerta perpétuo. O corpo está sempre tenso, a mandíbula cerrada, os ombros elevados, o estômago apertado, porque em algum nível profundo elas ainda estão esperando pela próxima negação, pela próxima vez que alguém vai dizer que o que elas sentem não é real. E quando você vive assim por décadas, o corpo cobra o preço. Doenças autoimunes, problemas digestivos, dores crônicas, inexplicáveis. O corpo literalmente carrega o peso da invalidação não processada. Vou te contar sobre uma mulher que procurou terapia aos 35 anos porque não conseguia entender por que estava sempre ansiosa. Ela tinha uma vida objetivamente boa. Marido, filhos, carreira, mas sentia essa ansiedade constante, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ao explorar sua infância, ela lembrou de algo que não tinha pensado em anos. Quando criança, ela tinha medo do escuro, um medo real, visceral. Mas sua mãe sempre dizia que ela não tinha medo do escuro, que ela estava inventando, que ela só queria atenção. Noite após noite, ela era colocada no quarto escuro enquanto seu coração disparava de terror. E sua mãe insistia que ela não estava sentindo o que estava sentindo. Eventualmente, ela parou de dizer que tinha medo, parou até de saber que tinha medo. Desenvolveu o que ela descrevia como um entorpecimento, uma capacidade de se desconectar de sensações corporais. Mas a ansiedade nunca foi embora, apenas se tornou difusa, sem objeto, presente o tempo todo. Isso é apagamento de identidade em ação. A criança aprende que sua experiência interna não importa, que o que ela sente não é válido.
E quando você invalida a experiência de alguém repetidamente desde cedo, você ensina a pessoa a se invalidar. Ela se torna seu próprio perpetrador interno. Essas três táticas raramente vêm sozinhas. Normalmente operam juntas, entrelaçadas, criando um sistema psicológico onde a criança aprende que ela não é real, que suas percepções não são confiáveis, que seu valor depende de performance, que amor é condicional, que se afirmar machuca os outros, que é mais seguro não existir realmente, apenas parecer existir. E a crueldade final é que a mãe que faz isso quase sempre foi uma criança que passou pela mesma coisa. Já sentiu que nada que você faz é bom o suficiente? Como se houvesse algo fundamentalmente errado com você. Essa sensação, esse peso, essa angústia, quase sempre tem raízes profundas. E muitas vezes essas raízes estão lá na infância, no jardim da infância, regadas, sem querer, pela pessoa que deveria nos nutrir de amor incondicional, nossa mãe. Mas atenção! Não estamos falando de berros, chineladas ou negligência escancarada. Estamos falando de algo mais sutil, mais sorrateiro, mais difícil de identificar. Estamos falando de táticas psicológicas que, como um veneno lento, corroem a autoestima, deixando cicatrizes invisíveis que doem por décadas. Imagine um rio. Esse rio é a sua vida, e a mãe é a margem. Se essa margem é sólida, segura, amorosa, o rio flui livremente. Mas se a margem é instável, cheia de espinhos, o rio se torna turbulento, cheio de medo e insegurança. Nossa jornada, ao longo destas 4 partes, será como uma expedição arqueológica à alma. Escavaremos memórias, desenterraremos padrões e, com a sabedoria de Carl Jung como nosso mapa, buscaremos a cura para as feridas da infância, a libertação do ciclo de autossabotagem e a reconquista da sua autoestima. Ela está operando a partir das próprias feridas não curadas dela, das próprias necessidades não atendidas. Ela busca nos filhos a validação que nunca recebeu da própria mãe. Os filhos se tornam objetos de uso, ferramentas para preencher o vazio interno que ela nunca aprendeu a preencher de outra forma. Pensa bem nisso. Sua mãe com traços narcisistas provavelmente teve uma mãe que fez exatamente o mesmo com ela. E a mãe dela teve outra mãe que fez o mesmo. E assim por diante, voltando gerações. É como uma maldição familiar que passa de mãe para filha. Um legado de dor não curada que se replica automaticamente a menos que alguém conscientemente o quebre. E o que mantém esse ciclo vivo não é maldade, é inconsciência, é a incapacidade de olhar para a própria ferida. Porque olhar para a ferida dói. Significa admitir que sua mãe não te amou da forma que você precisava, que sua infância não foi o que você merecia, que você tem dor legítima que precisa ser sentida e para muitas pessoas, especialmente mulheres que foram ensinadas a sempre cuidar dos outros e nunca de si mesmas, isso é impensável. Então elas passam a dor adiante. Sem saber, sem querer, mas passam. Jung chamava isso de o ciclo do inconsciente não resolvido. Padrões que passam de geração em geração, até que alguém tenha a coragem de parar e olhar, de nomear, de sentir a dor que foi enterrada, de se separar da mãe interna que ainda vive na psique, criticando, comparando, invalidando. E aqui está o X da questão. Quando você se cura, você não está apenas se curando. Você está quebrando a corrente. Você está garantindo que essa dor não passe para a próxima geração. Se você tem filhos ou planeja ter, o trabalho que você faz em si mesmo é o maior presente que você pode dar a eles, porque você não vai passar adiante o que você já curou.
E se você não tem filhos, você ainda está quebrando a corrente, porque você não vai entrar em relacionamentos procurando preencher o vazio que sua mãe deixou. Você não vai usar outras pessoas como objetos para validar seu valor. Você vai mostrar ao mundo um novo padrão, e isso importa. E aqui está o que você precisa entender. Reconhecer essas táticas não é sobre culpar sua mãe, é sobre entender o que aconteceu com você. É sobre nomear o inominável, é sobre validar sua experiência depois de uma vida inteira sendo ensinado que sua experiência não importa. Quando você pode olhar para sua infância e dizer: minha mãe me submetia à competição velada constantemente e isso me fez sentir que eu nunca era suficiente. Você está fazendo algo revolucionário. Você está dizendo que sua percepção é real, que seus sentimentos importam, que a dor que você carrega tem uma causa, e quando você nomeia a causa, quando você para de culpar a si mesmo por não se sentir suficiente, algo começa a mudar. Porque a verdade é que você não nasceu se sentindo inadequado. Você nasceu completo e alguma coisa aconteceu para ensinar você a se sentir quebrado. Reconhecer essas táticas é o começo de recuperar o que foi perdido. É o começo de se tornar quem você sempre foi, antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Agora, se você reconheceu essas táticas na sua própria história, se algo dentro de você se apertou ao ouvir sobre competição velada constante, chantagem emocional ou apagamento de identidade, você não está sozinho. Milhões de pessoas carregam essas feridas, e a maioria carrega em silêncio, acreditando que o problema é com elas, não com o que lhes foi feito. Jung tinha uma frase poderosa. Ele dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. O que isso significa? Significa que enquanto você não olhar para esses padrões, enquanto não nomear o que aconteceu, você continuará repetindo. Você escolherá parceiros que te tratam como sua mãe te tratou. Você se colocará em situações onde nunca é suficiente. Você buscará a aprovação de pessoas que nunca vão dar, porque é isso que você conhece. É isso que seu sistema nervoso reconhece como familiar. Mas quando você torna consciente, quando você pode dizer: eu fui programado para acreditar que não sou suficiente, mas essa não é a verdade sobre quem eu sou. Você recupera o poder. Você para de viver no automático, para de reagir a partir da ferida e começa a escolher a partir da consciência. Vou te dar um exemplo do que isso parece na prática. Uma cliente minha, vamos chamá-la de Fernanda, cresceu com uma mãe que usava todas essas 3 táticas: competição velada constante com a irmã mais nova, chantagem emocional sempre que Fernanda queria algo para si mesma, apagamento completo de seus sentimentos e preferências. Aos 30 anos, Fernanda estava em um casamento onde seu marido fazia exatamente a mesma coisa. Submetia ela à competição velada com outras mulheres. Ficava doente sempre que ela queria tempo para si. Dizia a ela que seus sentimentos não eram reais, que ela estava inventando problemas. Por 5 anos, Fernanda tentou ser melhor, tentou ser suficiente, perdeu-se completamente tentando se adequar ao que ele queria e se sentia louca porque, objetivamente, ela via que algo estava errado. Mas emocionalmente, aquilo era tão familiar que parecia normal, parecia amor. Foi só quando Fernanda começou a trabalhar sua história com a mãe, quando começou a ver os padrões, que ela conseguiu nomear o que estava acontecendo no casamento. E quando você nomeia, quando você vê claramente, você não consegue mais não ver. Ela percebeu que não estava casada com um parceiro. Estava casada com uma versão masculina de sua mãe. E estava repetindo a infância, tentando finalmente ser boa o suficiente para ganhar amor incondicional de alguém fundamentalmente incapaz de dar isso.
Isso não é sobre culpar a mãe ou culpar o marido. É sobre ver a verdade. E a verdade liberta. Fernanda eventualmente saiu do casamento, mas mais importante que isso, ela saiu do padrão. Ela parou de buscar aprovação de pessoas incapazes de dar. Parou de se comparar. Começou a confiar em sua própria percepção. Esse é o trabalho. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. Então, como você começa a se curar dessas 3 táticas? Como você reconstrói a autoestima que foi sistematicamente destruída desde a infância? Primeiro, você para de esperar que sua mãe valide seu sofrimento. Isso é crucial. Muitas pessoas ficam presas tentando fazer a mãe entender, admitir, pedir desculpas. E enquanto esperam por isso, continuam dando poder à mãe sobre sua cura. A verdade é que mães com tendências narcisistas raramente conseguem reconhecer o que fizeram, porque reconhecer exigiria que elas enfrentassem sua própria dor, sua própria ferida, e elas construíram toda uma personalidade para evitar fazer exatamente isso. Então você precisa validar a si mesmo. Precisa dizer, sim, isso aconteceu. Sim, foi errado. Sim, me machucou. E você não precisa de permissão da sua mãe para sentir isso. Sua experiência é válida independente dela reconhecer ou não. Segundo, você começa a separar a voz da sua mãe da sua própria voz. Quando aquela voz crítica interna te ataca, dizendo que você nunca é bom o suficiente, pare e se questione. De quem é essa voz? Muitas vezes, você vai perceber que é a voz da sua mãe. E quando você reconhece isso, você pode começar a dialogar com ela de forma diferente. Você pode dizer, essa não é a minha verdade. Essa é a ferida dela sendo projetada em mim. Em terceiro lugar, você aprende a se reparentar. Isso significa dar a si mesmo aquilo que sua mãe não conseguiu te dar. Validação, aceitação, amor incondicional. No começo, vai parecer estranho. Vai parecer que você está fingindo. Mas com o tempo, você cria novos circuitos neurais. Você ensina ao seu sistema nervoso que é seguro ser você mesmo, que você pode ter necessidades, que seus sentimentos são reais e válidos. Em quarto lugar, você estabelece limites com sua mãe, se ela ainda estiver presente na sua vida, com outras pessoas que repetem esses padrões destrutivos. Limites não são sobre punir ninguém, são sobre proteger a si mesmo, são sobre dizer, eu não aceito mais ser tratado dessa forma. E então, seguir em frente com essa decisão, mesmo quando a culpa surgir, porque a culpa vai surgir. Você foi programado para sentir culpa por se afirmar, mas a culpa é só um sentimento. Não é a verdade. E em quinto lugar, você encontra testemunhas para sua dor. Isso pode ser um terapeuta, pode ser um grupo de apoio, pode ser amigos que te entendem, pode ser comunidades online de sobreviventes, de pais com tendências narcisistas. O importante é que você não fique sozinho com isso, porque o isolamento mantém a vergonha viva. E quando você compartilha sua história e alguém diz, eu acredito em você, isso aconteceu, não foi sua culpa. Algo dentro de você começa a se curar. Carl Jung dizia que a cura não vem de resolver problemas, vem de superar eles. E você supera, não tentando fazer a ferida desaparecer, mas desenvolvendo uma relação diferente com ela. Você aprende a carregar sua história, sem deixar que ela te defina. Aprende que você é mais que sua ferida, mais que seu passado, mais que o que foi feito a você. A criança dentro de você, que nunca foi boa o suficiente, que foi comparada, manipulada, negligenciada, ela está esperando. Esperando que você finalmente a veja, que você valide sua dor, que você diga, não foi sua culpa.
Você sempre foi suficiente. O problema nunca foi você. Essa é a cura. Não vem de fora, vem de dentro. Vem do momento em que você para de buscar nos outros a validação que você pode dar a si mesmo. Vem de quando você se torna o pai ou a mãe que você precisava ter. E aqui está a grande questão sobre autoestima. Ela não vem de conquistas, não vem de ser perfeito, não vem de finalmente ser bom o suficiente. Vem de aceitar que você é humano, falho, imperfeito e completamente digno de amor exatamente como é. Mães com traços narcisistas destroem a autoestima ensinando que o amor é condicional, que o valor precisa ser ganho, que você precisa ser diferente do que você é para merecer existir. A cura é desaprender tudo isso. É voltar à verdade que você conhecia antes da programação começar. A verdade de que você é suficiente simplesmente por existir. Se você está assistindo isso e algo ressoou, se você viu sua história espelhada nestas palavras, compartilhe nos comentários. Qual dessas táticas você mais vivenciou? Qual dessas histórias te tocou mais profundamente? Sua história importa, sua dor importa. E compartilhar é parte da cura. Quando você nomeia no mundo, quando você diz em voz alta, você tira o poder do segredo. Você para de carregar isso sozinho. E se você quer entender mais profundamente como padrões da infância moldam quem você se torna, se inscreva no canal. Aqui nós exploramos as sombras que Jung falava, os padrões inconscientes que dirigem nossas vidas e como torná-los conscientes para que você possa finalmente ser livre. Lembre-se, você não nasceu quebrado, você nasceu inteiro e dentro de você, debaixo de todas as camadas de programação, todas as vozes críticas, toda a dor, ainda existe aquela criança inteira, esperando para ser vista, para ser validada, para ser amada. E a pessoa que pode dar isso a ela é você.